Graça e paz, boa noite a todos e todas, que alegria estarmos juntos mais um domingo para nos encontrarmos com o Pai, mais um domingo para estarmos na presença de Deus juntos, mais um domingo para sermos ministrados mediante o Espírito Santo, presença do Espírito Santo agindo nos nossos corações, mais um domingo para lermos as Escrituras e deixarmos que o Espírito use toda a palavra de Deus para que ela entre no nosso coração, nos transforme, nos anime, nos revigore, nos dê vigor. Que alegria, queridos irmãos, de estarmos juntos aqui mais um domingo. E você é bem-vindo, você é bem-vinda, você que porventura esteja nos assistindo pelo YouTube. Que Deus possa falar conosco nessa noite, que Deus possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo e a presença de Deus seja perceptível aí na sua casa, aqui comigo, que nós tenhamos novas experiências com o Senhor nessa noite e que saiamos daqui edificados. Que alegria, estou muito feliz nessa noite de finalizarmos esta série sobre identidade da nossa comunidade. E feliz, porque hoje é o dia que o Senhor fez e nele a gente se alegra. Eu espero que você igualmente esteja muito contente, muito feliz, muito alegre no Senhor. Eu quero começar essa noite de culto, essa noite de adoração, de louvor com as nossas vidas, de meditação na palavra, com uma palavra de oração. E eu te convido a orar comigo nesse momento. Deus e Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite preciosa, obrigado por esse tempo que nós vamos ter aqui. Que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, que a Tua palavra seja revelada a nós, que o Senhor se faça presente dentro de nós, no meio de nós e apesar de nós, que nós possamos Te ouvir, que nós possamos Te escutar, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma. Que essa noite seja uma noite especial na Tua presença, Senhor. Esse é o meu pedido, esse é o nosso pedido, e nós o fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Nessa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou pregar a última mensagem da série IBQ Identidade, em que eu estou tratando e falando sobre uma série de elementos que são norteadores para a maneira como nós aqui na comunidade, na Igreja Batista em Quitaúna, pensamos a nossa fé, pensamos a nossa espiritualidade, pensamos a pastoralidade, pensamos tudo aquilo que nós fazemos. É uma série, como eu tenho dito, importante para você que é membro da igreja, é uma série importante para você que é líder da igreja, é uma série que é fundamental também para você que porventura não nos conheça, que está acessando essa mensagem no seu YouTube e deseja conhecer melhor a Igreja Batista em Quitaúna, a IBQ. É uma série que vai te dar os nossos norteadores, E nessa noite eu gostaria de falar sobre um fundamento basilar do nosso pensamento como igreja, que é Jesus Cristo. Nós já falamos sobre o nosso grande objetivo, que é criar espaços e ambientes de encontro com Deus, porque se a gente não se encontrar com Deus, se a gente não tiver a nossa experiência de Deus, nada vai funcionar, nada vai ser adequado, nada vai ser suficientemente bom. E para que esses encontros com Deus, eles aconteçam, a gente tem que pensar em 3 pilares, que é o que a gente tem trabalhado aqui. É a nossa espiritualidade, esse ambiente litúrgico, esse momento que a gente está tendo aqui, nesse exato instante, tem a ver com a nossa espiritualidade, esse momento da pregação, do anúncio, da proclamação do Evangelho. Esse pode ser um ambiente para você se encontrar com o Pai. O ambiente da reflexão, o lugar de estudo, de pesquisa, de pensamento. O nosso IBQ Educação é um dos espaços que cumpre esse papel. E nesse ambiente de refletir a fé, nós também
temos a oportunidade de nos encontrarmos com o Pai. E por fim falamos do terceiro pilar, do terceiro elemento que está presente em várias atividades, que é a imitação. O imitar a Jesus, o ser parecido com Jesus, o olhar para Jesus e querer imitá-lo de maneira prática, para que a nossa fé não seja cínica, mas seja encarnada na vida, se materialize no cuidado ao próximo. Mas o elemento de hoje, ele é o que torna tudo isso possível, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Sem a pessoa do nosso Senhor Jesus, nada disso aqui se sustenta, nada disso aqui acontece. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 6. João 14, verso 6. O texto do Evangelho de João diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou ler novamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único fundamento sobre o qual a igreja é construída, é edificada, é Jesus Cristo. O único fundamento, a pedra angular, pedra que fora rejeitada, a pedra angular que é Jesus Cristo, é o nosso único paradigma. Jesus Cristo é aquele pelo qual tudo tem que ser submetido. Tudo na Igreja Batista em Quitaúna, meus irmãos, tudo que é feito nessa comunidade, tudo que é refletido nessa comunidade, tudo que é transformado em ação nessa comunidade, todo espaço de espiritualidade dessa comunidade, toda a nossa maneira de enxergar a igreja, o corpo de Cristo, precisa ser feito a partir do crivo do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Ele é a nossa pedra sobre a qual tudo está edificado, não existe outro fundamento, é Jesus Cristo, e é preciso ter muita clareza da radicalidade desse compromisso, é Jesus Cristo. E a pergunta que eu vou fazer para você agora no início dessa mensagem e também no final, ela vai ser definitiva. Ou melhor, a resposta à pergunta vai ser definitiva para definir a qualidade da sua e da minha, da nossa fé. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu espero que ao final dessa mensagem, ao final dessa meditação, eu espero que Jesus seja para você algo extremamente precioso, se é que já não é, talvez que se intensifique ao final da mensagem, mas se porventura não for, que você possa escutar a voz do Espírito soprando, falando ao teu coração, na medida em que nós vamos avançando aqui, expondo uma série de textos bíblicos, que vai revelar para nós a grandeza, a magnitude, a preciosidade, a radicalidade do grande paradigma da fé, Jesus de Nazaré. O texto de João nos fala que Jesus, ele é o caminho. Não é que ele apresenta um caminho, a pessoa do Cristo, Jesus Cristo em si, Ele é o caminho, e quando ele se coloca como o único caminho, ele mostra para nós que existe um caráter revelador no ser e na pessoa de Cristo Jesus. Jesus é aquele que viabiliza a experiência de Deus, Jesus é aquele que viabiliza
o encontro com o Pai. Jesus é aquele que torna possível você e eu chamarmos Deus de Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o texto, porque Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único que torna viável a chegada até o ser de Deus. Jesus é o único que torna possível nós experimentarmos a realidade divina. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Nós não conseguimos chegar a Deus, nós não conseguimos ter acesso à transcendência, a gente não consegue especificar quem Deus é, e se você e eu tentarmos especificar quem Deus é muito provável que você vai estar incorrendo no risco, no erro, de caricaturar Deus, de transformar Deus no ídolo, porque a nossa mente, ela é criativa, e quando a gente transforma Deus em algo que eu delimito, em algo que eu especifico, em algo que eu transformo até em linguagem, eu já estou reduzindo o ser de Deus, porque ele não cabe na minha linguagem, ele não cabe no meu pensamento, ele não cabe na minha razão, na minha cognição humana. Deus está sempre para além, Deus sempre está escapando de mim, porque ele me transcende, ele está para além. Mas Deus, e é justamente por isso, por ele estar além, que ele precisa se revelar ao homem, e ele se revela de uma maneira que a gente consiga compreender minimamente quem ele é, e o ápice, o ponto alto da revelação de Deus está na pessoa de Cristo Jesus. E nós, como uma igreja cristã, uma igreja que professa fé em Cristo, pessoas que se reúnem dizendo que tiveram um encontro pessoal com Deus, isso só é viabilizado, só é possível, porque existe um caminho, e o caminho é a pessoa de Jesus. Não existe outro caminho. E quando Jesus revela para nós quem Deus é, meus irmãos, a gente descobre que talvez aquilo que foi ensinado para nós desde criança estava errado. A gente descobre que aquilo que a minha avó ensinou para mim está errado, aquilo que meus pais ensinou está errado. Porque quando a gente olha para o Cristo, quando você lê os evangelhos, quando você lê Jesus, quando você vê Jesus andando, Jesus olhando, Jesus abraçando, Jesus sendo quem ele foi, quem ele é, mas quando as páginas das Escrituras ganham vida e testemunham para nós a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós percebemos alguns fatos que são fundamentais para a nossa fé. Ele é o caminho que nos leva a entender que Deus é bom. Deus é bom, Deus não é mau, Deus é bom. Ele nos leva a entender que Deus é alguém interessado em nos salvar, em nos amar. Deus nos ama, Ele não nos odeia. Jesus nos leva a compreender que Deus quer o nosso bem, quer o bem na nossa vida, que Deus não quer a morte. A pessoa de Cristo Jesus revela para nós a paternidade do Senhor, revela para nós que Deus é Pai, Deus é Pai, um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que se preocupa, um Pai que provê salvação, um Pai que provê graça, provê misericórdia. Aliás, esse é outro aspecto da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme muitas referências, especialmente nas cartas paulinas, que vinculam a graça com Cristo, com Jesus. Eu oro dominicalmente, vou orar nessa noite ao final dessa mensagem, que a graça de Cristo Jesus. Jesus mostra para nós que Deus ele é gracioso, que Deus é Deus da misericórdia, a misericórdia que não cessa em ser
renovada. Jesus mostra para nós a graça, revela para nós a fúria do amor e da misericórdia do Senhor. Jesus revela a fúria desse amor divino por nós. Jesus revela a fúria de um Deus que nos ama com um amor que está para além de toda a nossa explicação. Jesus, Ele é amigo de pecadores. Jesus, Ele perdoa os pecadores. Jesus, Ele está próximo dos marginalizados. Jesus está próximo dos caídos. Se você nessa noite é alguém que se sente pecador demais para se aproximar de Deus, se você é alguém que se sente perdido demais para se aproximar de Deus, eu quero te dizer sem medo de errar, Deus tem uma paixão especial por você. Se você se compreende um indigno, um iludido, um desesperançado, um perdido, um alienado, um marginalizado, Deus tem algo especial para você, porque Jesus é aquele que não precisa fazer média com a religião. Jesus é aquele que anda com a prostituta, que anda com o beberrão, que anda com o publicano, que anda com o pecador, que anda com aquele que não presta, com aquele que não é reconhecido, com aquele que não tem status, com aquele que está perdido, com aquele que está divorciado, com aquele que está em uma série de condições talvez que a religião não dê conta do indivíduo, aquele que está depressivo, aquele que está pensando em suicídio, aquele que está pensando em morte, aquele que está desiludido com a vida, que está numa crise genuinamente existencial. Deus é aquele que tem um caso de amor com esses complicados. Os loucos desse mundo, Deus olha para esses. Deus olha para esses. Deus olhou para mim. Deus olha para você. E se você não for religioso demais e olhar com sinceridade e honestidade as páginas do Evangelho, dos Evangelhos, você verá claramente quem é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho da salvação, o caminho da graça, o caminho da misericórdia. João 1,17 diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É muito difícil você se perder quando você conhece a graça. É muito difícil, tem que se esforçar muito para não perceber o amor de Deus por nós. Jesus, ele não é Moisés. Jesus não vem dar peso, não vem dar lei, não vem nos carregar os nossos ombros com fardos pesados que nenhum homem é capaz de carregar. Jesus vem aliviar os nossos fardos e nos levar para um caminho de leveza, de graça, de perdão, de misericórdia, de salvação, de eternidade, de vida em abundância. Não é uma vida medíocre, é uma vida em abundância, como a gente vai falar um pouquinho para frente. Jesus mostra para nós e se revela como alguém que se compadece de mim e de você. Olha o que Hebreus, o escritor de Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. Jesus mostra para nós que Deus não é indiferente,
Jesus mostra para nós que Deus é gente, que Deus é humano, que Deus viveu a nossa vida, claro que sem pecado, mas viveu essa vida aqui e sabe os dilemas da vida, sabe os dilemas da existência, sabe o que é ser traído, sabe o que é ser abandonado, sabe o que é se chatear, sabe o que é ficar triste, sabe o que é se angustiar na alma. Não tem nada pelo qual você possa passar na experiência da vida que Deus não seja capaz de se compadecer de você. Para com esse papo, puxa, mas Deus me abandonou, mas Deus não gosta de mim, as coisas não estão dando certo, é porque Deus está me amaldiçoando. Para! Exorciza esse tipo de pensamento da sua vida, tira isso da tua cabeça, olha para Jesus. Quem te falou isso não é o caminho é Jesus. E o caminho mostra, o caminho que é a pessoa de Cristo é alguém que se compadece de nós. E todas as vezes que necessitarmos, todas as vezes que necessário, todas as vezes que Satanás, que os demônios, às vezes em forma de gente humana, se manifestarem dizendo que você é um pobre de um pecador, que você é um pobre de um perdido, que você está sendo amaldiçoado por Deus, que Deus está te castigando, que Deus não te ama, que você é um coitado. Saiba que você pode correr para o trono de Deus confiadamente a fim de obter graça, de receber misericórdia da parte do Senhor. Não para que você tenha sucesso na vida, não é teologia coach, para te fazer ser bem sucedido e ficar se sentindo bem, né? Com financeiramente, tendo sucesso no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais e bombando por aí, nada disso, não é para você lacrar. Eu estou falando de gente que está sendo acolhida nos braços de Deus, gente que está sendo amada pessoalmente pelo Senhor, gente que está encontrando em Deus um tipo de consolo, um tipo de colo, um tipo de abraço que a gente não encontra em lugar nenhum, um tipo de paz, um tipo de solução existencial que transcende toda a nossa compreensão humana. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Jesus também, Ele é a verdade, Ele é a verdade, e dizer que Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, de Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa dizer que não há outra verdade, que a verdade não está em outra pessoa, a verdade não está em Paulo, a verdade não está no pastor André, a verdade não está nas estruturas religiosas, a verdade não está na instituição igreja, a verdade não está no youtuber que você gosta, a verdade não está no guru espiritual, não está no bispo, não está no apóstolo, não está no papa. A virtude, ela está em uma única pessoa, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a verdade. Ninguém está habilitado a ser a verdade no lugar de Jesus. E não é que Ele é a verdade porque Ele vai te explicar a verdade de uma maneira cognitiva, numa lousa e desenhar para você a teologia da verdade. A pessoa dele é a verdade. Ele é. Talvez seja difícil para você digerir isso, talvez seja difícil para você conceber isso, mas Ele é a verdade, Ele é a verdade. E entender que Ele é a verdade significa dizer também, implica em aceitarmos de uma maneira radical que Ele é a única chave hermenêutica possível, Ele é a única maneira de nós interpretarmos as Escrituras e a vida, porque Ele é a verdade. Então, na medida em que você se aproxima de Cristo, você lê Jesus, você observa Jesus,
e você recebe o Espírito do Cristo na sua vida, você precisa entender que tudo vai ser ressignificado por Ele. Ele é a palavra de Deus, Ele é o Verbo. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra, Ele estava com Deus e era Deus. Jesus, Ele é a palavra de Deus. Por isso, eu digo aqui sem medo de errar também, meus irmãos, com todo temor. Quando você se aproximar das Escrituras, quando você se aproxima do texto bíblico, para a sua leitura devocional, para ensinar os seus filhos, para ensinar na igreja, quando você se aproxima da Bíblia, você precisa entender que Jesus Cristo é a palavra de Deus, e ela está sendo revelada ali na medida em que Jesus Cristo é a chave de leitura do texto. Jesus Cristo é quem ilumina o texto. A Bíblia é um livro que a gente tem que ler de trás para frente, a gente lê a partir de Jesus, e em Jesus a gente vai compreendendo o texto, as implicações do texto, aquilo que o texto nos diz. Segundo aos Coríntios 3:6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da antiga, não de Moisés, uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pastor, está dizendo que a gente não tem que mais ler a Bíblia? Claro que não, eu amo as Sagradas Escrituras, Deus fala comigo através das Sagradas Escrituras e fala contigo também, e é nela que contém ali a revelação. Agora a revelação está numa pessoa, porque a verdade é Jesus Cristo. Não adianta você querer decodificar os segredos da Bíblia, dos versículos, da letra, e decifrar aquilo como se fosse um arcabouço, tipo o Google da Bíblia, que você dá um search e acha um monte de versículo que te explica a verdade bíblica. Pode ser a verdade da letra, mas não necessariamente a verdade de Cristo, que é a verdade. Você precisa ler o texto com os olhos de Jesus, com as lentes de Jesus, porque Ele é a chave hermenêutica. Senão você vai se confundir, senão você vai fazer uma leitura esquizofrênica, senão você vai ficar confusa, desesperado. Porque quando você lê lá que tocou na arca e morreu e foi fulminado, tocou no monte e morreu, quando você olhar para essas imagens e não colocar na sua frente a única chave, que é a verdade, que é a pessoa de Cristo Jesus, você vai ficar confuso a respeito de quem Deus é. E ao invés de achar que Ele é o Deus de amor, que Ele é amor, que Ele é Pai, você corre o risco de achar que Ele é um carrasco, que Ele é um ditador, que Ele é um narcísico, de que Ele está manipulando a sua vida e puxando o seu pé na cama na hora que você peca. Você vai ficar achando que Deus, Ele está de mal com você, porque hoje você não acordou muito bem, e você vai achar que Deus está te amaldiçoando porque você não deu dízimo mês passado. Você vai achar que Deus está te amaldiçoando porque os seus negócios não vão bem. E eu quero te dizer que isso tudo é bobagem, é bobeira, porque em Cristo Jesus todos nós estamos devidamente abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso tem que te bastar, isso tem que te saciar. A pessoa de Cristo tem que encher a sua vida. E é por isso que ele diz também que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele é vida. Colossenses 1, de 15 a 17, a gente já leu o comecinho. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Meu irmão, minha irmã, Jesus ele é vida. Jesus ele está em tudo. Mesmo esse tudo não sendo Jesus. Eu não estou aqui falando de panteísmo, que é a ideia de que Deus são as coisas criadas. Eu estou falando aqui de uma ideia que se chama panenteísmo, a ideia de que o universo subsiste em Deus. Tudo é sustentado por Deus. A glória de Deus está resplandecendo em tudo aquilo que existe. Mas Deus, ele é superior a tudo isso, ele não está se confundindo com as coisas criadas. Mas eu estou querendo te mostrar que Jesus, ele é a essência de tudo. Se você só enxerga Jesus quando você vem para a igreja, se você só enxerga Jesus ouvindo o pastor André pregar, se você só enxerga Jesus lendo a Bíblia, se você só enxerga e percebe Jesus quando você ora, se você só enxerga Jesus quando você escuta música que fala de Jesus, eu quero te dizer que sua visão está míope, é pequena a respeito de quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo é vida, é vida. Colossenses 1, 18 a 20, olha só o que Paulo diz. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Deus nos reconciliou em Cristo, para que a gente percebesse que Cristo é vida. Quando eu e você, nós temos uma experiência de fé, uma experiência de conversão, saímos do Saulo e viramos Paulo, saímos do Abrão e viramos Abraão. Quando a gente passa, experimenta essa realidade, o que acontece dentro de nós, o que passa a habitar dentro de nós, é o Espírito de Jesus Cristo, que é o cabeça, que é o princípio primogênito dos mortos, é aquele que tem supremacia em tudo, é aquele em quem habita a plenitude, é aquele que reconcilia consigo tudo o que existe, tudo o que existe. Por isso, quando eu digo que ele é a essência de tudo, eu estou falando para além das fronteiras do tempo, para além da religião, é a essência de tudo. Quando você passeia num parque e você olha a natureza, você tem que ver Jesus. Quando você olha para as amizades da vida que a gente vai tendo, você tem que ver Jesus. Quando você olha para um bebê que nasce, para a mãe, para um pai, uma vida sendo gerada, você tem que ver Jesus. Quando você parte o pão, você tem que ver Jesus. Quando você sorri, você tem que ver Jesus. Quando você descansa, você tem que ver Jesus. Quando você experimenta as coisas da vida, você tem que ver Jesus nessas coisas. Quando você sente a brisa do vento batendo no teu rosto, e você se dá conta de que esse vento, você o aspira, o seu pulmão enche de ar, e você tem fôlego de vida fluindo em você, você tem que ver Jesus. Quando você olha para as belezas da existência, para as belezas da criação, você tem que ver Jesus. Quando você olha para a vida, você tem que ver Jesus, porque Jesus é vida. Que tipo de espiritualidade você tem vivido? Uma espiritualidade que encara Jesus somente como aquele sobre o qual o pastor fala na igreja no domingo, é aquele da minha religião, é aquele lá que eu ouço falar na Bíblia? Ou você percebe Jesus na sua caminhada, no seu dia a dia? Sabe, eu sei que
desde um determinado período da minha vida, desde um determinado período em que eu tive uma experiência verdadeira com Jesus. Sabe, talvez tenha mudado a intensidade, talvez por uma série de razões, mas tem algo que eu percebo todos os dias em que eu acordo, todos os dias, que eu tenho Jesus, que Jesus é tudo para mim, que Jesus transformou o meu viver. Não é isso que a gente canta? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Eu acordo todo dia, pode ser um dia difícil, pode ser um dia problemático, pode ser um dia que eu estou mal, que eu estou triste, estou chateado. Pode ser um dia até que eu não estou com muita vontade de acordar. Mas todos os dias em que eu abro o meu olho, eu olho para a minha vida, eu olho para quem eu sou. E eu olho para aquilo que Jesus Cristo fez em mim. Eu percebo a presença dele, eu sei que ele está em mim, eu sei que eu estou nele, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E isso ressignifica o passo que eu dou, isso ressignifica a maneira como eu enxergo aquele dia. E eu acordo, eu sei que lá dentro de mim, eu tenho certeza de que eu encontrei um tipo de tesouro que o dinheiro não compra, que o meu sucesso não me dá tal felicidade, que a minha prosperidade não me dá tal felicidade, que as minhas vitórias não me dão tal felicidade, que essa felicidade está em Cristo Jesus, porque Ele é a essência de tudo. Jesus Cristo, Ele é libertador. Ele nos leva a viver uma vida libertos. João 8,36, esse texto que tem sido distorcido de uma maneira tão triste nos nossos dias. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livres. Você quer liberdade? Talvez você está se sentindo preso, talvez você está se sentindo sem sentido, talvez você está se sentindo amarrado, talvez você está numa crise existencial. Quero te dizer que Jesus Cristo é libertador, e se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres, livres para viver uma vida, a vida que Ele tem para nós. Eu estou falando de libertação espiritual existencial. Estou falando de vigor espiritual, estou falando de propósito de vida, estou falando de sentido da vida, eu estou falando disso que eu acabei de testemunhar, de acordar e dizer: eu sou livre, a religião não me oprime, o pastor não me oprime, o guru espiritual não me oprime, o bispo, o papa, o defensor da fé, o paladino da justiça religiosa não me oprime, porque eu desfruto de libertação espiritual e existencial. Tem uma bomba que já explodiu dentro de mim, me libertando do medo, me fazendo ter um relacionamento com Deus em amor, em liberdade, de uma maneira destemida, de uma maneira completamente liberta das amarras da religião. Eu estou falando de libertação intelectual. Eu sou livre para pensar, eu sou livre para refletir, eu sou livre para olhar no espelho e o espelho me dizer: André, você é isso aqui, e eu dizer para o espelho: eu sou mesmo, para refletir, esmagar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso ego, para a gente ser mais verdadeiro nas nossas relações, para a gente ser honesto intelectualmente em relação a quem a gente é, em relação ao mundo, a pensar com a sua própria cabeça, a não se deixar ser alienado da existência, percebendo os dilemas, percebendo e pensando e refletindo em Cristo, porque você é livre para pensar. Você é livre de qualquer tipo de doutrinação.
Em Cristo Jesus a gente é livre para pensar, para refletir, livre para se comprometer com libertação social, livre para se comprometer com a causa daqueles dos menos favorecidos, dos injustiçados, livre para se posicionar do lado do fraco, livre para se posicionar do lado dos crucificados, livre para se posicionar dos lados dos desprezados, dos esquecidos, dos invisíveis, e livre para se posicionar do lado destes, sem se preocupar com o status social que você está perdendo por não se posicionar do lado dos poderosos. Você é livre para se comprometer com a causa do reino, livre para trabalhar em prol do reino, livre para trabalhar em prol de vista aos cegos, libertação de cativos, para anunciar o ano da graça de Cristo Jesus, o ano da graça de Deus, para proclamar o jubileu. Você é livre para anunciar os 4 cantos do mundo a boa nova. Jesus Cristo, Ele é a vida, porque Ele é o mestre da vida. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo homem, me ensina a ser homem, me ensina a ser humano, nos ensina a humanidade. Aquela canção que diz: é preciso saber viver. Você quer aprender a saber viver? Viva como Jesus. Leia a vida como Ele lê. Haja como Ele. Aprenda. O escute. O enxergue. O perceba. O veja. Porque Ele vai te ensinar não a ser um religioso, não a ser um fanático. Ele vai te ensinar a ser gente. Ele vai te ensinar o que é ser generoso. Ele vai te ensinar o que é alteridade. Ele vai te ensinar o que é empatia. Ele vai te ensinar que você não precisa de uma teologia, como disse bem o pastor Antônio Carlos Costa recentemente. Puxa, vamos pensar numa teologia da justiça social. Não. Com Jesus não precisa nem de teologia para isso. Porque quando você tem Jesus, você teve arrancado do teu peito um coração de pedra e foi colocado um coração de carne. Porque quando a gente tem o Espírito de Jesus habitando em nós, a gente aprende a viver a vida, a gente aprende com o Mestre da vida a ter compaixão, a ter paciência, a ter domínio próprio, a ser mais bondoso, a rir de nós mesmos, a levar a vida até com menos seriedade, com menos peso, com menos rigidez, com menos dureza, viver a vida de um modo equilibrado, viver a vida de uma maneira saudável. A gente aprende a cuidar do nosso corpo, a gente aprende a brincar. Como o Rubem Alves disse, né? Jesus veio aqui brincar com a gente. A gente aprende a viver a vida e a receber o Evangelho da Graça como uma criança recebe. A gente aprende a se tornar como uma daquelas crianças, como um daqueles pequeninos. A gente aprende a receber o perdão de Deus e a se perdoar prontamente. Perdoar o próximo prontamente. A não guardar rancor prontamente. A gente aprende a se libertar dessas amarras que travam a nossa alma, que atravancam a nossa existência e faz com que a nossa vida seja uma vida medíocre. Porque se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres para seguir o Mestre da vida. Jesus Cristo, Ele é gracioso, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa razão, Ele é nosso exemplo, Ele é nosso mestre, Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o nosso amigo, Ele é nosso amado, Ele é tantas coisas. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você tem que responder essa pergunta.
Você tem que saber que Ele é tudo isso que a gente disse e muito mais, mas a questão é quem Ele é para você. A minha oração é para que você se apaixone por Ele, é para que você viva nele, para que você experimente a realidade dele, para que Ele seja a sua pérola de grande valor, para que Ele seja o seu tesouro escondido, para que Ele seja precioso, para que Ele seja o único, para que Ele seja incomparável, majestoso, Senhor da sua vida, o seu Senhor. A minha oração é para que você tenha, quem sabe, uma renovação de votos de amor por Jesus nessa noite. Ou talvez para que você se case com Ele hoje. A minha oração é para que você mergulhe nesse oceano de graça, de misericórdia e de amor. A minha oração é para que você tenha em Cristo seu amigo, seu mestre. Você tenha prazer em sentar e ouvi-lo. A minha oração é para que você tenha desejo por aprender mais dele, que é manso e humilde de coração. A minha oração é para que ele seja o fundamento de tudo aquilo que você é. Esse é o nosso fundamento. É ele quem viabiliza tudo. Ele é inegociável. Ele é radical. Tudo passa pelo crivo dele. Tudo passa pelo crivo do ensinamento dele. A instituição pode te abandonar. Podem te excluir do rol de membros. O pastor pode te desprezar. Os irmãos da igreja podem não ligar mais para você. A sua mãe pode te abandonar. Tudo pode dar errado. Mas tenha certeza que existe um Senhor Jesus Cristo, existe um Jesus de Nazaré que viabiliza que você se encontre com o Pai, que nunca te abandona e que não cessa em te amar. Senhor, obrigado por quem Tu és. Obrigado pela Tua presença, pela Tua majestade e pelo Teu senhorio. Nós nos humilhamos e nos rendemos a Ti, Pai. Reconhecemos que nada somos e que o Senhor é o fundamento de tudo. Ó Pai, aviva em nós essa paixão, aviva em nós esse amor. Que nós Te amemos, e que esse amor reverbere em amor pela existência, pelo próximo, pela vida. Ensina-nos a viver, Pai. É o que nós humildemente Te pedimos, como Igreja Batista em Quitaúna, e como igreja que se reúne na terra, e como humanos que somos carentes do grande referencial do que é ser humano. E é no nome deste, Jesus Cristo, que nós oramos, gratos a Ti. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Espero que você esteja se sentindo apaixonado por Jesus, porque eu estou apaixonado por Ele aqui. Eu me reapaixonei pregando essa mensagem pelo nosso Senhor, o nosso Salvador, o dono do nosso coração. Que alegria, que alegria. Estou muito feliz, especialmente feliz hoje, e queria compartilhar com vocês nessa felicidade algumas notícias, alguns avisos. Em primeiro lugar, dizer que as obras estão em andamento, as atividades estão acontecendo para a gente poder se adequar em uma série de aspectos aqui na nossa comunidade. Graças a Deus, tudo está caminhando bem. Quero trazer aqui uma palavra sobre o fundo de distribuição de recursos. Alegria saber que nós temos feito uso de todos esses recursos, muita sabedoria que o Senhor tem derramado sobre a vida da nossa irmã Jaqueline. E essa semana foi muito especial, essa semana que passou.
tivemos a oportunidade de levar para clínicas de reabilitação em relação a drogas, vícios. 2 moradores de rua, 2 queridos que nós conhecemos. Um foi para Calcaia do Alto, outro foi para Boituva. Irmãos têm se envolvido na causa, tem gente se envolvendo, tem gente doado tempo, gasolina, ido, levado. Eu sei que é gente que vai visitar também. Eu tô assim encantado porque vocês têm sido testemunho de Jesus para a minha vida. Eu tenho aprendido a servir a Deus melhor olhando para vocês. Glória a Deus por isso. Que alegria, que alegria. Comida, cobertor, a ação social está caminhando, ativa. Continue ofertando nesse fundo de distribuição de recursos. Você que tem entregue o seu dízimo, a sua oferta, eu louvo ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu compromisso, pelo teu senso, a tua percepção de comunidade, de que nós estamos juntos aqui para poder fazer com que o reino de Deus seja sinalizado da melhor forma a partir da realidade desta igreja local. Eu louvo a Deus pela realidade da igreja local, eu amo a igreja local. E eu espero que você também ame. Eu tenho certeza que muitos de vocês amam a igreja local. Que vocês renovem esse amor pela igreja, que vocês sintam-se privilegiados de poder contribuir com essa obra que está acontecendo aqui, e que vocês façam isso com toda a leveza que o Evangelho nos dá. Não como uma troca, uma barganha, com medo de Deus, com medo do pastor, pelo amor de Deus, nada disso. Mas com alegria. Voluntários, estamos precisando de voluntários na comunicação. Se você deseja nos ajudar com esse ministério, você vai ser muito bem-vindo. Fica atento à nossa programação semanal. Essa semana especificamente nós não teremos a live de quinta-feira. Eu tenho um compromisso excepcional durante a noite. Mas na outra semana eu vou ter um convidado muito especial falando comigo sobre pastoralidade, o pastor Fernando Pedro, da Igreja Aliança de Lagoa Santa. Ele vai estar conosco, foi meu pastor de juventude. A gente vai bater um papo mega legal. Se programe, coloque na sua agenda, participe, divulgue as nossas atividades. E nos siga no Facebook, no Twitter, Instagram, YouTube. Faça todos os procedimentos necessários nessas redes para você ficar bem informado. @oficialibq, @oficialibq. E eu ressalto aqui que nós ontem publicamos nosso último vídeo institucional, que tem a ver com essa identidade da Igreja Batista em Quitaúna. O vídeo sobre encontros com o Pai, sobre espiritualidade, reflexão, imitação, e agora sobre Jesus Cristo. Assista, comente, compartilhe, e que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho através das nossas vidas. Eu te convido nesse momento a orar comigo, a clamarmos ao Senhor juntos aqui como igreja e finalizarmos esse culto na presença do nosso Senhor. Pai, obrigado por essa noite preciosa, obrigado por esse tempo único que nós tivemos aqui. Que o Senhor, Deus amado, continue enchendo a nossa vida com a tua presença. Que o Senhor, Pai, continue soprando do teu Espírito sobre nós. Que a gente possa cada dia se apaixonar pelo teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro para que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações, o poder, a presença e a comunhão do Espírito Santo, que é o Espírito do nosso Senhor Jesus, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e tenha uma rica e feliz semana na presença do Pai.